Já que o próximo clássico do Corinthians é contra o Palmeiras jogou hoje, venceu a Inter por 2-0, podia ter feito mais, perdeu um jogo meio maluco, né? Perdeu 2 pênaltis. Aí tem vários personagens aí pra gente avaliar. O Dudu foi bater pênalti, né? Eu olhei e falei, o Dudu vai bater pênalti. É mesmo? E o Dudu bateu e perdeu. O Abel falou na coletiva e a gente vai conversar daqui a pouquinho na sequência. Olha, há jogadores que pensam assim, o que é que eu posso fazer para me destacar? Esse é o espírito egoísta que eu não quero que a minha equipa tenha. O que é que eu posso fazer para me destacar? E há aqueles que dizem o que é preciso fazer pela equipa. Então, isto é um espírito coletivo. E o que eu digo aos meus jogadores, eles têm que fazer todos esta pergunta. O que é que eu tenho que fazer para me desgastar? Não é? O que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que fazer para me destacar? E a resposta continua. Fazer o que for preciso para ajudar a equipa a cada jogo. Quando nós juntamos as duas, dá um espírito coletivo, e foi isso que tu viste. Mas para mim o exemplo maior não é esse. Falhámos 2 penalidades hoje, mas para mim o que explica o espírito desta equipa é haver um penalti onde o nosso batedor de penaltis podia fazer mais um golo, independentemente se fosse marcar ou não, e pegou na bola e passou ao Dudu. Isto demonstra bem o espírito desta equipa. E é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver e que espero que todos os jogadores façam e que percebam que para ganhar jogos, nós podemos ganhar jogos a qualquer altura, mas para ganhar títulos é preciso que todos se sacrifiquem, todos. O Dudu, o Hendrick, o Rony, o Zé, todos os jogadores, sobretudo os que gostam de atacar mais para a frente. Se esses ajudarem a defender, nós vamos estar muito mais próximos de ganhar. Tem coisa boa aí pra gente falar, mas só um detalhe, né? Os pontos de vista são diferentes. Quando o Calegari vai bater um pênalti, Fluminense e Botafogo, e o Calegari bate o pênalti e perde, o mundo cai. Tem um problema, tem falta de comando, porque tinha que ter uma ordem, o Diniz tem que passar, mas que conversa foi essa entre os jogadores que deixou bater? Isso foi uma coisa. Quando o Caleri vai bater um pênalti contra o Avaí, que o Reinaldo era o batedor oficial, e o Caleri perde o pênalti, o Caleri tinha crédito, evidentemente, até hoje tem, mas como assim e tal, não tem isso, quem bate é o Reinaldo, foi lá, perdeu, etc. Olha o ponto de vista como é diferente. É a união, não tem essa de, vou fazer o gol, você tá Mano Menezes, hein? etc. Não, é um questionamento. Porque quem está em casa, para e pensa, fala, não, mas por que agora é legal e nos outros não era? Se fosse jogo de Libertadores importante, mata-mata, jogo grande, não ia acontecer, Campeonato Paulista. É isso? Tudo bem. Ele não estava... Você, o Abel, é o primeiro... Não precisa, qualquer gatilho tira o Abel do sério. Então... Se isso tivesse tirado do sério, ele teria falado isso. Não falou nada, tá sossegado. Porque ele entendeu o contexto. Mas é legal o que o Bernardo falou, se é um jogo a vero, do que eu acho que o Palmeiras é um time hoje tão bem resolvido em algumas questões, e essa é uma delas, mais do que outros. Então isso está dentro desse contexto bem resolvido, não vai ter problema. Porque o Rafael Veiga sabia o que estava fazendo, e o Abel tá bom, deixa ali. Isso pode também trazer alguma coisa interna que a gente não sabe, de alguma situação, ele vai. Tá. Quando dá problema é porque alguém pisou na bola. No Fluminense, alguém pisou ali na bola e o Fernando Diniz ficou maluco e tal, porque isso não era o combinado. E ali não era momento. E jogos, e situações. Se é um clássico que está perdendo, domingo, o outro, semana que vem, está perdendo na Neoquímica Arena. Isso. 1-0 pro Corinthians. Vai bater? Não, bate você, Dudu. Ele entra em campo e bate nos dois. Aí é diferente. Exato. O grande problema da gestão Abel, talvez o único grande problema, é cobrança de pênaltis. Sim. Desde que não era, né? Não. Veiga... Desde que o Abel assumiu, a gente sabe, é uma fase dourada do Palmeiras, um treinador que está impactando demais no futebol brasileiro, cheio de virtudes, mas o Veiga, que é o batedor, perdeu o pênalti. Perdeu. Na eliminação da Copa do Brasil, o Veiga perdeu o pênalti. Na gestão do Abel, ele perdeu a Supercopa nos pênaltis. Não na conta do Abel, né? Não, mas assim, quer dizer, mas envolve treinamento, às vezes decisão de quem vai bater ou não. Mas é o seguinte, o aproveitamento de pênaltis do Palmeiras na gestão Abel é de quase 50%.
né? Quando o Palmeiras foi eliminado Em decisões por Mundial. pênaltis, no Mundial e tal. E a gente elogia tanto a bola parada CRB do na Abel. Copa do Brasil, Exatamente. Então, o Palmeiras tem tido insucessos em cobranças de pênalti de uma forma geral. Um aproveitamento de 50% para um time que tem jogadores desse quilate, desse nível, é algo realmente que chama atenção. Então, se alguém perguntasse para mim assim, qual que é o calcanhar de Aquiles ou um raro defeito do Palmeiras do Abel, é bater pênalti. E aí eu excluo, incluo também o Dudu, mas não é só ele. Outros jogadores nessa gestão do Abel também desperdiçaram penalidades em momentos cruciais, momentos importantes, estadual, mundial, não importa a competição, é algo que o Abel acho que deveria sim ter um pouco mais de preocupação. É a primeira vez que o Dudu bate pênalti com o Abel, viu? Então, mas o Dudu... em fevereiro de 2020 com o Luxemburgo. E o Dudu, em outros momentos, foi cornetado por não bater. Por não bater. Inclusive em decisões por pênalti. alternada. Já subiu um degrauzinho em termos de como começou o ano. Sim. Aquela isso coisa. sim. Empata com o São Bento aqui, aquele jogo meio modorrento ali e tal. Aí começaram as críticas. Mas porque ainda tem dá contratar pra... alguém. Não, claro. Mas aí veio o Flamengo. Aí o Flamengo, eu acho Ele que... subiu uns 4 degraus. Então, o jogo da Supercopa, né? Ele coloca o Palmeiras de novo nos trilhos. Da mesma maneira que derruba o Flamengo. Da mesma maneira. Pum. Como aquele jogo, eu não vou falar um divisor de águas, talvez seja muito certo, fevereiro ainda e tal, mas como já muda, como o Palmeiras está jogando o Paulista, é como... O Palmeiras está invicto. Não se fala mais de substituto. Não que não precise, mas não se fala, mas tem essa gritaria toda. Substituto do Danilo, substituto do Scarpa e tal. Aos pouquinhos o Palmeiras vai se achando... Mas tem 2 momentos do jogo. Ah. Naquele jogo que é o que vale. Primeiro, é quando o Palmeiras inicia a partida, primeiro tempo, marca na frente. Aí é o Palmeiras... Tá falando do jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo. Supercopa. O jogo que vale. Tá. Aí é o Palmeiras especial. Porque a marcação sob pressão que o Palmeiras fez ali no Flamengo foi impressionante e tornou o Palmeiras melhor na partida. Quando o Palmeiras recua, e uma coisa que o Palmeiras sabe fazer bem, o Abel já falou isso 500 vezes, sabe sofrer, não sei o quê, o Palmeiras ainda não é o Palmeiras que pode ser. Não, claro. O lance do gol da Vitor Ribeiro, que tem muita qualidade, não, mas aí você vê o momento do jogador, por exemplo, o Gustavo Gomes marcou errado. Tudo bem. Aquele lance, dei um espaço ali que o Palmeiras não dá, a ausência do Danilo, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Hoje, ele, por uma circunstância, ele já começa a fazer uma coisa diferente, foi a movimentação do Marcos Rocha. Foi o jogador que mais participou falou disso. Do jogo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Não, mas pode falar. Porque vindo por dentro, soltando um pouco mais o Gabriel Menino, em vez do Marcos Rocha fazer o corredor, como habitualmente acontece, ele tenta criar uma situação nova para ser usada ao longo da temporada, dentro daquilo que o time já sabe fazer. Talvez até para facilitar. O Matheus Carreira falava comigo isso lá embaixo, para o Gabriel Menino. Quem é Matheus Carreira? Do nosso homem data. Da TSPN. Obrigado. Já citou. Não, Por isso só para o nosso fã de esporte, está acompanhando. Perfeito. Aliás, o Data ESPN é o nosso centro de inteligência. Isso, exatamente. Aqui. O departamento de inteligência. Caio Alves, Matheus Carreira. Isso. João Victor Lopes. Só gente Meu fera. padrinho. Só gente fera. Não vou que ele fica bravo. Então, você vê o técnico já fazendo coisas novas, dentro daquilo que o time sabe fazer. A grande questão é, para mim, quando o Palmeiras for atacado, se não tiver um outro jogador, ele vai suportar a pressão como ele suportou desde quando o Abel chegou? Porque ele vai fazer mais coisas. Ele não vai parar a construção. A construção que ele fez ano passado, de acordo com os jogadores que ele tiver, ele vai continuar fazendo. Ele não tem o Scarpa mais, que é um jogador que tem jogos de bola. Né? Porque tem a peça perde do um pouco Danilo. Aqui, tem ganhado em outro lugar. Ele tal, já falou hoje do Zé. É um eterno insatisfeito. Ele já falou hoje do Zé Rafael, que é atrasando um pouquinho mais, puxando ele de 8 para 5. Sim. Né? E liberando mais o menino, como 8, né? Ele já está fazendo essa adaptação. Ele já repensou isso, ele já tá readaptando. Mas é o que você falou, o time, se você olhar taticamente, comparar com as outras equipes, as principais equipes do Brasil, ele está 5 passos à frente. Não está 1, 2, está 5 passos à frente. Eu só acho perigoso, Calçado, desculpa, é achar que não precisa do mercado. Não precisa. Isso não é o que eu falei aqui. Precisa. Precisa. Não adianta levar ele um tá tombo. ajustando. Então, assim, Mas sabe o que acontece, Bertol? Desculpa interromper. É que eu acho que assim, quando ele vai adequando as circunstâncias e precisa do mercado, sim. Talvez quando esse mercado chegar, pode ser um outro perfil de ele também já encontrou umas alternativas que vão ser interessantes para o resto do ano. Claro, o trabalho dele não é ficar sentado ali, esperando o cara vem aqui, então não posso fazer nada. Chegar o reforço. Não, ele tem que trabalhar com o que ele tem e ele é brilhante nisso. Esse trabalho mesmo de adaptar os posicionamentos de meio campo diz isso.
hoje, cara, gostei muito do Endrick. Muito. De novo, né? Achei que não foi pênalti. No... Você achou que não foi? Eu achei que não foi. foi pênalti. Achei que ele foi derrubado. E, de qualquer maneira, assim, quase o golaço que ele faz ali de voleio. Voleio ou bicicleta? Você que é preciosista? Não sou preciosista com isso não, viu? Tá. Acho até que às vezes muito chatísticas, não é bicicleta. Eu sou, mas se for bonito, tanto faz. Chamando do que quiser. Então teria sido um golaço, né? Sim. Mas, assim, a gente sabe que ele em alguns momentos parece estar se cobrando, né? Mas hoje eu achei que ele... E assim, tem coisas que... estamos esperando o gol. Falamos já sobre o momento em que o Palmeiras pressiona. Esse menino é uma máquina de pressionar, cara. É absurdo. Contra o Flamengo ele foi muito bem. Ele é uma máquina de pressionar. Então a gente olha muito pro lance plástico, a gente vai falar muito mais da bola do voleio na trave do que das pressões que ele faz. Mas as pressões que ele faz são fundamentais pro time. Claro. Então isso é muito interessante pro desenvolvimento dele. E assim, o dia que for pra Europa, que já tá data marcada, isso é uma coisa que coloca ele muitos passos na frente. Né? Vamos colocar o trecho do Abel falando sobre o Endrick, vamos lá. O Endrick ali jogando de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo vai evoluindo mais, né? Vai pegando mais rodagem. Mas centroavante é o bicho esquisito que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também, de fazer gol, dando confiança pro garoto? Porque a torcida já fica... O gol do Endrick vai sair ou não vai sair? Como é que o treinador lida com isso, com um garoto de 16 anos aí, que vem fazendo bons jogos? Olha... As pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos? Eu estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas vocês me perguntam todo o santo jogo, será que não há outras? Porquê é que tu meteste o Luá? Porque o torcedor quer saber também. Porquê é que meteste o Luá? Ele é nosso jogador, porquê é que meteste o Luá a 6? Porquê é que não meteste o Fabinho? Porquê é que não joga? Façam outras perguntas, não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. O Endrick foi vendido para o Real Madrid, né, Abel? O Endrick é um barulho danado, um valor astronômico e que merece. A gente só vai ver o Endrick por 1 ano e meio. No fim das contas, ele respondeu, deixa o garoto estar em paz. O cara, né, a expectativa é que o Endrick desabroche, faça o gol, né? Ó a jogada aí. Que ele desabroche, faça o gol. Vou falar aqui, ó. Essa jogada aí já rendeu comentário lá no Marca. Então, assim, tá aqui, ó. Começam a acabar os adjetivos. Exagerado, sim, mas olha lá. Começam a acabar os adjetivos para descrever o Endrick, sua magia e seu desempenho no campo. O lance que ele protagonizou explode a cabeça de qualquer fã de futebol. É o Marca, exagerou e tal. Ele fez isso aí, já repercutiu lá, tá vendo? Então, assim, a expectativa é em cima dele. É que sai o primeiro gol, ninguém tá dizendo que ele jogou mal, evidentemente, mas é o cara da frente, a bola vai ter que, né? Uma hora vai ter que essa bola balançar a rede e tal. O que a gente vai ver do Endrick? É a grande joia do futebol brasileiro, é a grande expectativa. Então é natural que se pergunte do Endrick, como daqui a pouco vamos começar a perguntar toda hora do Giovani também, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, é natural, Abel, fazer o quê? Assim, a idade do Endrick chama muita atenção. Exato. Pô, tem 16 anos. É um absurdo, né? Você tem esses e o valor da transação. É isso. Meninos, assim, caras e muito tudo jovens, que a gente já viu do Endrick na base. De 20, 21, e ele tem 5 anos a menos. Então, não é fácil. E perguntar, assim, mas tudo bem. Vai ter pergunta, não tem jeito, Calçade. Eu entendo o Abel também, ele não quer focar num único... Não quer exagerar. Eu entendo a pergunta, eu entendo o técnico e eu acho totalmente normal também entender o momento do Endrick. E acho normal alguém perguntar isso no próximo jogo também. Vão perguntar. É isso. Ainda mais agora que ele mostrou que não gosta da pergunta, alguém vai perguntar. E quando o Endrick fizer o gol... Vamos falar do gol do Endrick. E se não perguntar, ele vai perguntar por que não perguntaram. Exatamente. O que eu vejo no Endrick é ser um garoto em desenvolvimento que o Real Madrid já resolveu comprar. Exatamente. Desenvolvimento porque ele tem, para a idade dele, qualidades absurdas. Belo gol. Absurdo que ele faz com a idade que ele tem. Então, o clube estima isso,
pensa no futuro, na evolução dessa qualidade e que pode ser um jogador, como a gente chama, de classe mundial. Claro. É isso que dá para falar do Hendrick. Será o maior... Isso aí não dá para falar de ninguém, você não sabe. Claro. Então, aí, é isso, vai ficar um tempo aqui. Essa jogada é bonita, que ele tenta fazer o gol, aquele voleio bicicleta, porque ele triangula, recebe de volta, encontra uma maneira de mandar no gol, e por uns 10 centímetros ali, um pouquinho abaixo, ele não estaria marcando, esse gol não estaria correndo o mundo e a gente falando de Puskás e um monte de outras coisas. Agora, é engraçado como, desde a aparição do Hendrick, e na base ele não tinha jogado no profissional ainda, já tinha um barulho, uma grita, repercussão internacional, né, uma curiosidade. Desde o começo, o Abel se irrita demais, eu acho, com o nome, com a badalação, com a projeção. Não vai para o Mundial, vai para a Disney, sabe, assim... eu entendo, até concordo, né? A lógica dele ali. Conduziu muito bem a questão. Mas Hendrick, a forma como ele falou daquela, muita gente entendeu de uma forma um pouco meio grosseira, assim, né? Não, vai pra Disney. Tipo, sai daqui, aqui não é teu lugar. Não, mas ele é bom, não dá pra. Não tem discussão, não quero falar sobre isso. Que ele é muito garoto. Mas a conversa era bem estranha, né? Era levar um menino de 15 anos pro Mundial. Que nunca tinha jogado, né? Então, mas assim, acho que o Abel poderia reagir, talvez, e mesmo nessa resposta. É que aí, Bubu, eu acho é um negócio tão louco, assim, que alguém... O Stal tá mostrando que o técnico tinha razão. É tão louco, assim, fala assim, você vai pegar um menino de 15 anos, se fosse hoje a ida para o Mundial, vai estar jogando. Claro. Vai levar. Era um menino que não tinha nem pisado no time e tinha que ir para o Mundial. Quer dizer, aí o treinador com uma formação acadêmica, extensa e tal, olha assim e fala, eu não acredito. No calor do momento. Eu não acredito que estão pedindo um negócio desse, porque assim, é tão óbvio. Por que ele não foi e não deveria ir? Aí ele falou, vai para Disney. Quer dizer, o que ele quis dizer? Um garoto da idade dele deve ir para Disney. Se divertir lá. Vai se divertir. E ele foi. Eu lembro, ele foi. Era o Oswaldo de Oliveira, que ficava muito revoltado com o Gabriel, né? Gabriel e tal. Aquela reação do Oswaldo de Oliveira, né? Muita gente entendeu também de uma forma um pouco estranha, mas me chama a atenção isso. Acho que as pessoas cobram muito do Abel o comportamento, né? A questão disciplinar, chuta microfone e tal, um excelente técnico, mas esse comportamento... Eu acho que também em algumas coletivas assim, tem algumas coisas assim que acho que ele não seria motivo para ele ficar tão irritado assim, sabe? Se você... Ele até foi ali cortês, né? Olha, eu dou a chance de fazer outra pergunta, mas eu não falo mais sobre isso. Mas olha, sejam criativos. Meio, né? Ele pautando a imprensa. Assim, eu entendo, se você pode querer dele uma certa galhardia, né? Uma certa, assim, um jeito um pouco mais formal. Tô satisfeito com o Hendrick, ponto final. Mas o personagem é bom. Não, o personagem é o ótimo. jeito dele. O personagem é ótimo, excelente, dele, né? Faz parte do show. Ele não faz propósito, é a personalidade dele. Então, deixa extravasar. O futebol tá muito, às vezes, está chato. As respostas... o Marcos Braz falou isso. Tem Palmeiras e Corinthians na semana que vem. Resposta protocolar. Palmeiras e Corinthians semana que vem. Hat-trick do Hendrick. Ninguém pode perguntar dele nada. Ele tem que cobrar. Não. Depois disso tudo, ele tem que cobrar. O que você achou da atuação do Hendrick? Não aguento mais falar do Hendrick. Mas aí é o dia de sacanear. O treinador... Vocês não vão perguntar. É o show. Assim, Abel, posso perguntar do Hendrick? Abel, ele fez 3 gols. Hoje é dia para perguntar ou também não pode falar? Antes de alguém perguntar, alguém vai me perguntar do Hendrick hoje? A pergunta foi do Nicolete. Não foi do Nicolete. Nicolete, nosso repórter. Grande Nicolete. Pergunta, vem cá, hoje pode ou hoje também não? Só quando fizer 4. É isso. Aí sacaneia o cara. Faz parte. Tudo bem. Naquela né? Na boa, né? Gente... Hoje você vai a gente vivia reclamando da redação, você sabe disso, que às vezes dava para você pegar as respostas, dependendo da pessoa, de um jogo, colocar no outro, que era a mesma coisa. Ninguém ia perceber. A mesma coisa. Você tem um cara desses aí, vamos reclamar? Vamos lá. Mas essa resposta sobre o Hendrick você pode colocar também nas outras coletivas, que ele mesmo falou que já falou várias vezes, né? É só reproduzir nas outras, é mais ou menos isso. Muito bom, mas, gente, você vai ver o jogo do Palmeiras hoje? Claro, tem Dudu, tem Rafael Veiga, tem Gustavo Gomes, tem o Everton, mas quando a bola vai chegando ali na frente, tem o Hendrick, você tem uma expectativa. Você olha e fala, vamos ver o que esse menino vai fazer agora. Para mim tem uma coisa clara. O que vai acontecer? Será que vai sair o gol do Hendrick? Mas aí você que tá ansioso, né, o Hendrick? Porque, não, mas
Você não fica na expectativa. Quando você vai ver um jogo de futebol, mesmo que não seja do seu time, tem um grande jogador ou um jogador ali no outro clube que vai ter uma projeção incrível, deve ter um futuro Eu ainda não tenho essa expectativa do Endrick. Tudo bem, mas você não fica na expectativa do que o Endrick vai fazer? Eu tenho quando chega no Haaland, quando chega no Mbappé. A do Endrick também também esperar, tem. que Mas eu assim, espero ter. pra mim é uma coisa muito clara. O Abel exalta tanto o coletivo, com razão, né? Um treinador, né? O Calçado chegou a falar disso hoje mesmo, né? Sobre isso. Que ele parece que ele é refratário a análises individuais. Fica imaginando, se um dia ele tiver sucesso na Europa, treinar o Messi... Ele não gosta. Ele vai pegar e vai tratar do time. Acho que é mesmo que um jogador extra classe do Mas o time dele gosta disso. Então, Funciona bem. Ele funciona dessa maneira, né? Então, acho que por isso que ele, às vezes, é meio arredio, assim, a badalação da imprensa, de torcida... com determinado jogador, assim, porque ele pensa no grupo e quer manter daquela forma, né? Tratar todo mundo mais ou menos da mesma forma, né? Como se todos fossem iguais, não são. Uma lenda do futebol, né? Que é o Arrigo Sacchi, era muito assim, né? Tanto que o Roberto Baggio tinha uma relação muito difícil com ele, apesar da Copa do Mundo que ele fez em 94 sob o comando dele, porque ele era um cara que se via como diferente, fantasista, como eles dizem na Itália, e o Sacchi era daquilo que, cara, ninguém é maior com esquema e tal. E na história do futebol já houve muitos embates disso, né? De técnicos que, embora sempre precisassem do talento, todos os técnicos precisam, não conseguiam enxergar nenhuma concessão ao talento acima do coletivo, né? Mas talvez ele elogie os jogadores entre eles. Não é possível. Não publicamente, porque funciona assim. Todo jogador que fala dele, que vem dar entrevista aqui e tal, todo mundo fala que... Super bem. Reverencia o técnico. Claro, super Piquerez bem. falou... Aliás, Piquerez, belo perfeito. gol, né? Foi. Passe pro gol ali. Belíssimo gol do belo. Piquerez, Lado excelente. externo do pé. Aliás, falar em jogador acima da média, vamos pro Sul? Porque lá tem um jogador acima da